O erro fatal de Shane Walsh, ele não morreu por ser fraco. Nem por ser burro, ele morreu. Porque entendeu o mundo cedo demais, e isso custou tudo. Enquanto todo mundo ainda tentava manter a esperança, Shane Walsh já tinha entendido. O mundo tinha acabado. Não tinha mais lei. Não tinha mais certo, nem errado. Só sobrevivência. E foi aí que começou o erro dele. Não foi matar. Não foi ser agressivo, foi se afastar dos outros. Sobreviver não é só continuar vivo. É continuar humano. E quanto mais Shane Walsh fazia o que era necessário, menos ele pertencia ao grupo. E então veio o choque inevitável. 2 líderes. 2 visões. Rick Grimes ainda acreditava em humanidade. Shane, não. E no apocalipse, isso não pode coexistir. Quanto mais ele tentava proteger, mais ele se tornava o perigo. Porque ninguém confia em quem está disposto a tudo. E esse foi o ponto de ruptura. O erro de Shane Walsh não foi ser extremo. Foi não saber voltar. Ele cruzou a linha e nunca mais conseguiu voltar. E quando você chega nesse ponto, você vira um problema. Não para os inimigos, mas para o seu próprio grupo. E no fim, o grupo sempre escolhe sobreviver. Shane Walsh morreu muito antes de cair no chão. Ele morreu quando deixou de ser humano. E talvez esse seja o erro fatal. Não é fazer o necessário. É esquecer quem você era antes disso. Sobreviver não significa nada, se não sobrar nada de você. Porque depois que você cruza a linha, não existe volta. No começo, parece só uma escolha difícil. Uma decisão necessária. Mas cada escolha te empurra um pouco mais, até você nem perceber que já passou do limite. E o mais perigoso é que você se convence. Você começa a acreditar que tá certo, que é necessário, que os outros é que são fracos. E quando você percebe, já é tarde. Porque ninguém mais te vê como parte do grupo. Eles te veem como uma ameaça. E no mundo de The Walking Dead, ameaças não são toleradas. Então não, o erro dele não foi tentar sobreviver. Foi sobreviver do jeito errado. Não é o mundo que te mata, é no que você se torna dentro dele. E às vezes, quem faz isso não é eliminado, é seguido, temido e necessário. Você odiou ele. Todo mundo odiou, inclusive eu. Mas e se ele estivesse certo? E se, no fim do mundo, o problema não for a crueldade, mas a falta dela? Quando Negan apareceu, não tinha discussão. Ele era o vilão, sem dúvidas. Violento, cruel, frio. Ele não só matava, ele fazia questão de mostrar. Mas aqui vai a pergunta que ninguém gosta. Por que ele sobreviveu por tanto tempo? Enquanto outros caíam? No mundo de The Walking Dead, bondade não mantém você vivo. Força mantém. Esquece moral, esquece justiça. Num colapso total, não existe certo. Existe quem vive e quem não vive. Negan não era só violento. Ele era estratégico. Ele entendia uma coisa simples. Medo controla mais que respeito. Enquanto outros líderes tentavam ser justos, ele decidiu ser temido. E funcionou. Comunidades sobreviveram sob o controle dele. Organizadas. Protegidas. Mas com um preço, liberdade. Agora responde, você prefere viver sob alguém como ele ou morrer tentando ser bom? Porque aqui tá o ponto. Negan não nasceu assim. O mundo o transformou. Ou pior, talvez ele só aceitou a verdade antes dos outros. Se tudo acabasse hoje, sem leis, sem polícia, sem consequências, você ainda seria quem acha que é? Ou faria o que fosse necessário? Talvez o problema não seja Negan. Talvez o problema seja que você faria o mesmo. Então me responde, ele era um monstro? Ou o único que entendeu o jogo? Porque a pior parte não é admitir isso. É entender que o mundo recompensa pessoas assim. No fundo, todo mundo quer um líder bom. Mas sobrevive. Quem faz o que precisa ser feito? E isso quase nunca é bonito. Ser como Negan cobra um preço. Você vive, mas perde quem você era. E quanto mais você sobrevive, menos humano você se torna. Esse é o ciclo. Você começa tentando ser bom. Depois, faz concessões. Depois, faz coisas que jurou nunca fazer. Até não sobrar mais nada. E aí você percebe que os zumbis nunca foram o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é no que você se transforma. Para continuar vivo. Ele não era o mais forte, nem o mais cruel, mas mesmo assim, ele sobreviveu, enquanto outros caíram ou se perderam.
Ele continuou: no fim do mundo, todo mundo escolhe um lado, Ou você vira fraco. ou vira frio, e os dois caminhos cobram um preço. Alguns tentam manter a bondade, E morrem por isso. outros fazem qualquer coisa para viver, E perdem quem são. mas ele não ficou em nenhum dos dois. Rick Grimes entendeu uma coisa que poucos conseguem. Sobreviver não é só viver, é saber quando mudar, quando precisava, Ele era brutal, sem hesitar. sem pedir permissão, porque ele sabia que o mundo não perdoa a fraqueza. Mas diferente de muitos, ele voltava, Voltava a ser humano. voltava a sentir, voltava a lembrar, porque ainda estava lutando. O maior poder dele não era força, Nem liderança. era controle. Controle sobre si mesmo. Ele podia ir até o limite, sem se perder nele, mas isso não veio sem custo. Cada decisão deixou marca. Cada escolha tirou um pedaço, mas diferente dos outros, ele não deixou isso definir quem ele era. Então por que Rick Grimes sobreviveu tanto? Porque ele é o protagonista. Bom, ele fez o que precisava, quando precisou, mas diferente dos outros, isso não virou ele. E talvez seja por isso. Ser bom pode te matar. Mas não ser pode te destruir. Então me responde, até que ponto vale ser bom? No começo, todo mundo tenta fazer o certo, Ajudar. Confiar. manter quem você era, porque ninguém quer aceitar que isso pode ser um erro. O problema é que o mundo não recompensa isso, Ele testa. e cobra. E quando chega a hora, ser bom não te salva. E então acontece a primeira decisão difícil. Aquela que você nunca achou que faria. E é aí que começa. Você hesita, ou você faz. Se você hesita, alguém paga. E nem sempre é você. E esse é o ponto, onde ser bom começa a custar caro demais. Mas quando você faz, também tem um preço. Você sobrevive. Mas muda. E quanto mais você faz, mais fácil fica. E o problema é que não existe linha clara. Não tem um momento exato onde você percebe. Você só, Continua indo. no fundo, todo mundo quer acreditar que conseguiria equilibrar, ser bom e sobreviver. Mas quase ninguém consegue. Então até que ponto vale ser bom? Até o ponto em que isso não te mata. Ou até o ponto em que você deixa de ser quem é. Não existe resposta certa, Só escolhas. e cada escolha leva um pedaço de você. E o pior é que você continua, Tem que continuar. como se nada tivesse mudado, mesmo sabendo que mudou. Você aprende a fingir, Que ainda sente. Que ainda se importa. mas no fundo você sabe. Não tem mais conflito. Não tem mais dúvida. E quando isso acontece, Você para de questionar. então talvez a pergunta nunca foi: até que ponto vale ser bom? Mas até que ponto você aguenta continuar sendo? Zumbis não existem. Pelo menos É o que você acredita. Mas e se o problema não for exatamente esse? Quando você pensa em zumbi, você imagina mortos andando, sem consciência, sem controle, sem alma. Mas a realidade não precisa disso para ser assustadora. A verdade é que coisas parecidas já existem. parasitas. Que controlam o comportamento. Doenças que tiram a noção da realidade. Pessoas que deixam de agir como pessoas. Agora imagina algo que tira o controle, que destrói o julgamento, que aumenta a agressividade, que elimina a empatia, mas mantém o corpo funcionando. No começo, ninguém leva a sério, Parece um surto. Um problema isolado. até não ser mais. E quando percebem, já espalhou. E aqui tá o erro. Não seria como nos filmes. Não teria aviso. Não teria explicação clara. E principalmente, não teria controle. O problema não seriam os zumbis, Seriam as pessoas. o medo, o pânico, as decisões erradas, o colapso. O mundo não precisa de monstros para cair. Só precisa de desespero. Falta de controle. E pessoas fazendo qualquer coisa para sobreviver. Então a pergunta não é se um apocalipse zumbi é possível. A pergunta é: o que você faria se o mundo começasse a quebrar assim? Não importa o nome que você dá. Zumbi. Doença. Colapso. O resultado é o mesmo. O mundo acaba quando as pessoas param de agir como pessoas. E o problema é que você não perceberia. Não começa com caos, Começa pequeno. Isolado. ignorado. E quando vira problema, já é tarde. E aí, as pessoas mudam. Agressivas. Desconfiadas.
imprevisíveis. E você começa a evitar, mesmo sem saber por quê. Porque o medo não vem do que você vê, vem do que você não entende. E quando você não entende, Você erra. E aí chega o momento em que confiar vira risco, ajudar vira erro, e qualquer decisão pode ser a última. E quando isso acontece, não importa se são zumbis ou pessoas, o mundo já acabou.